Pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 6 do livro de Romanos. Então, meus irmãos, Romanos 6, nós vamos estudar hoje a partir do versículo 1, certo? Provavelmente a gente vai chegar até o versículo 14. Eu vou fazer como eu fiz da outra vez, vou lendo aqui o texto e explicando para os irmãos. Até porque hoje também está meio corrido, né? Ainda vai ter um ensaio. Para a gente não perder muito tempo, a gente vai fazer dessa maneira, certo? Então, meus irmãos, eu vou ler aqui só os dois últimos versículos do capítulo 5, para a gente compreender o que Paulo vinha falando. Ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele tinha acabado de falar de como o pecado reinou pela morte e que agora a graça foi superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para que agora reinasse o quê? A graça pela justiça para a vida eterna. Então ele estava falando sobre a nova realidade de vida, da graça de Deus reinando sobre o pecado na vida daquele que crê. Então agora no capítulo 6, ele começa com umas perguntas. E ele começa dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então veja que Paulo ele começa com uma pergunta retórica aqui no seu discurso, imaginando um questionamento que as pessoas poderiam fazer, sendo que ele falou que o pecado reinou e quanto mais pecado, aí a graça se manifestou mais abundante ainda. E alguém poderia questionar Paulo, como na verdade algumas pessoas levantaram esse tipo de questionamento. Mais ou menos assim, quer dizer então que quando a gente peca, se manifesta a graça de Deus, então vamos viver no pecado, vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante ainda. E assim Deus seja glorificado e derrame mais graça sobre as pessoas, então vamos viver no pecado. Eles achavam que Paulo estava ensinando um ensinamento perigoso que podia até estimular as pessoas a viver no pecado, para poder serem alcançadas mais ainda pela graça de Deus. É por isso que ele faz essa pergunta, com o intuito de responder, antecipando o questionamento das pessoas e querendo dar um esclarecimento. E é óbvio que a resposta para essa pergunta aqui: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta é o quê? De modo nenhum. Então Paulo dá um não aqui bem enfático. Ele diz de maneira nenhuma, de jeito nenhum. A gente não vai permanecer no pecado para se manifestar mais graça de Deus. Não é isso que eu estou ensinando. Não é a vontade de Deus que agora, porque você foi livre, você vai viver no pecado para ter mais graça. Não é isso. Não entendam errado. Não é essa a vontade de Deus, que o cristão permaneça no pecado. Viva no pecado. A vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é a santidade, é uma vida diferente. E aí ele lança aqui outra pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, com essa pergunta, ele está dizendo o quê? Que não tem condições da gente viver no pecado. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Com essa pergunta, na verdade, ele está afirmando isso. Como é que nós, que morremos para o pecado, vamos permanecer? Então, todo esse capítulo 6, irmãos, a gente vai perceber que ele vai estar falando sobre isso. Sobre a realidade do pecado na vida cristã.
Isso é uma dúvida de muita gente. Depois que eu me converto, como é a questão do pecado na minha vida? Eu vou viver escravo do pecado? Eu não vou pecar mais? Como é que é isso? Como é que é a vida do cristão com relação ao pecado? Então é isso que Paulo vai esclarecer à igreja aqui. Depois da igreja ser salva, alcançada pela graça, como é a vida do cristão com relação ao pecado. E a primeira coisa que ele deixa bem claro aqui é que nós morremos para o pecado. Primeira coisa importante que a gente precisa entender, e ele vai já explicar isso detalhadamente. Nós, irmãos que cremos, morremos para o pecado. Isso é uma das primeiras coisas muito importantes que a gente como igreja precisa compreender. Que a nossa relação com o pecado é essa. Nós estamos mortos para ele. E ele morto para nós. Nós não mais vivemos em comunhão com o pecado. Então, como é que nós vamos viver no pecado? Ter ele como um hábito na nossa vida. Nós precisamos compreender o seguinte, irmãos. Já antecipando aqui um pouco do que a gente vai ver mais na frente. Quem vive no pecado é quem não conhece a Deus. Quem vive na perdição. Nós precisamos entender isso. Esse capítulo fala sobre isso. Quando Paulo fala aqui sobre permanecer no pecado, viver no pecado, ele está falando especificamente de quê? Da pessoa que tem o hábito rotineiro de viver pecando. Aquele que é escravo do pecado. Ele vive pecando, ele não tem temor a Deus, tem aquilo como uma coisa constante, o pecado domina a vida dele. Isso descreve a realidade daquele que não é convertido. E o que Paulo vai ensinar aqui é o quê? Que aquele que se converte vive uma outra realidade. A realidade do cristão é não mais ser um escravo do pecado, mas ser liberto para uma nova vida, uma vida de santidade. O pecado, ele não mais vai ser uma rotina, um hábito, uma coisa constante que você vive naquela prática. O pecado na vida do cristão se torna um acidente, algo ocasional. A gente precisa entender a diferença. Eu não estou dizendo aqui que depois que você se converte, você se torna perfeito, que você não vai pecar mais, que vai viver uma vida de perfeição. Não é isso que Paulo está ensinando. Mas também a gente não vai mais viver como vivíamos antes, escravos do pecado, tendo o pecado como um hábito. Ele vai se tornar algo que pode acontecer de vez em quando, mas não você viver naquilo. Por exemplo, se uma pessoa é cristã, para a gente poder compreender mais claramente, a pessoa é cristã e vive mentindo o tempo todo, fala mais mentira do que verdade, ou vive roubando, não pode ver algo de bobeira que pega, ou vive falando mal dos outros, fofocando, difamando, caluniando as pessoas, ou vive adulterando, vive se prostituindo, é um idólatra, às vezes não de uma estátua, mas de outras coisas, ou é um avarento, ama o dinheiro. Essa pessoa tem o pecado como um hábito, como uma constante na sua vida. O cristão não pode ser assim. Se eu digo que sou cristão e odeio o meu irmão, vivo amargurado, ressentido, cheio de ódio, não falo com o meu irmão, estou vivendo no pecado, como é que eu posso dizer que eu sou cristão? Que eu tenho o amor de Cristo na minha vida? Então, basicamente, é essa diferenciação que Paulo está querendo fazer nesse capítulo. Então, vamos adiante. Paulo vai explicar agora o porquê que nós morremos para o pecado. O que significa isso? Ele vai dizer assim no versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Deixa eu explicar aqui uma coisa, irmãos. Geralmente as pessoas, quando leem esse capítulo 6, e que Paulo fala desse batismo,
de ser batizados em Cristo, as pessoas pensam que Paulo está falando do batismo nas águas. É importante a gente entender que o batismo nas águas simboliza isso que Paulo está falando aqui. Mas ele não está descrevendo o batismo nas águas. Porque se fosse o batismo nas águas, então a nossa salvação se daria no momento que a gente é batizado. Porque ele diz claramente aqui, mais na frente, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele vai dizer que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele no batismo. Se fosse o batismo nas águas, então a gente teria que dizer que o batismo salva, que você morre e ressuscita com Cristo no momento que você é batizado nas águas. Não é isso que ele está falando aqui. O que é esse batismo, então? Ser batizado em Cristo. É quando você é imerso na pessoa de Cristo. Você mergulha numa relação com Cristo e passa a ser dele. É isso que Paulo está falando aqui. É o momento em que você é inserido no corpo de Cristo, o momento em que Deus vem habitar em você e você passa a ser uma nova criatura. Isso é ser batizado em Cristo. Então, no momento que você é batizado em Cristo, acontece isso que Paulo ensinou aqui, que nós vimos. Nós somos sepultados com ele na morte, e ele fala também que nós, assim como Cristo foi ressuscitado, nós andamos em novidade de vida. E ele continua dizendo assim, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então deixa eu explicar isso aqui melhor para os irmãos. Isso aqui, irmãos, é uma verdade das mais maravilhosas da vida cristã, que a gente precisa entender isso. O que é que ele está dizendo em outras palavras? No momento que a gente se converte, que a gente crê em Jesus, nós morremos com Cristo. Nós nos unimos a Ele na sua morte. Assim como Ele morreu e foi crucificado, o nosso eu, o nosso velho homem, nossa natureza pecaminosa, morre com Cristo. É como se nós tivéssemos sido crucificados juntos com Ele na cruz. O nosso eu, pecador, nossa natureza velha, se identifica com Cristo na morte. Assim como Ele morreu, essa velha natureza morre. Nós morremos com Cristo. Mas não apenas isso. Jesus ressuscitou para uma nova vida, uma vida glorificada, com um novo corpo. Da mesma maneira, irmãos, que nós nos identificamos com Jesus na sua morte, nós nos unimos com Ele na sua ressurreição. Então veja que coisa maravilhosa. Quando a gente crê em Cristo e é salvo pela graça por meio da fé, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Agora, é claro que isso não é da mesma maneira. Não significa que você morreu numa cruz. Significa que você morreu para o pecado. Você morreu para o seu velho eu, para a sua natureza caída. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai explicar um pouco melhor mais na frente. E quando você ressuscita, quando você crê, não é que você ressuscitou num novo corpo diferente ainda, mas você ressuscitou para uma nova vida. Você morre espiritualmente e renasce espiritualmente. Ressuscita espiritualmente. Você passa a ser uma nova pessoa. Você passa a ter uma nova existência. O seu eu morre e agora você passa a ser outra pessoa, transformada pelo poder de Deus, ressuscitado para uma nova vida. É por isso que ele diz aqui, para que também andemos nós em novidade de vida.
assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida, nós, quando cremos, ressuscitamos para andar em novidade de vida. Isso é muito importante da gente compreender, irmãos. Porque ele está falando aqui do que é a vida cristã. Vida cristã é vida nova, é vida diferente, é uma maneira nova de viver. Então não é possível que alguém se converta e continue andando do mesmo jeito como ela era quando não era convertido. Se isso acontecer, de alguém dizer que se converteu e não muda de vida, o que aconteceu provavelmente é que isso foi uma falsa conversão. Ou então a pessoa ainda não compreendeu nada do Evangelho, do que significa ser um cristão, e está vivendo assim por ignorância, precisa ser ensinado. Mas a vida cristã não pode ser assim. Se alguém diz, eu sou cristão, e vive do mesmo jeito como era antes, isso é uma contradição. É muito importante a gente compreender isso, porque hoje em dia é muito comum as pessoas entrarem na igreja, se tornarem membros de uma igreja e não mudarem de vida. Continuarem vivendo como sempre foram, nas mesmas práticas pecaminosas, sem arrependimento, sem temor a Deus. E isso, irmãos, é um absurdo. É igual você dizer que uma mangueira está produzindo abacate. Se eu dissesse isso para você, você ia dizer que eu estava ficando doido. Então, da mesma maneira, se eu disser assim, olha, ali é um cristão, mas aquele cristão vive roubando, só vive mentindo, só vive difamando os outros, falando mal das pessoas, só vive na idolatria, na prostituição, no adultério, no homossexualismo, nem sente tristeza por isso, nem culpa, nem arrependimento, a probabilidade dele ser um cristão é quase zero. É isso que Paulo está dizendo. Nós andamos em novidade de vida. Vamos continuando aqui. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então olha só, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. Em outras palavras, ele está falando o quê? Para que a gente seja liberto da escravidão do pecado. Ele fala claramente aqui, não sirvamos o pecado como escravos. O que significa quem morreu está justificado do pecado? Significa aqui que você está livre do pecado, para não mais viver como escravo. Irmãos, existem 3 coisas que a gente precisa entender com relação a essa realidade aqui. Existe algo que a gente precisa saber, algo que a gente precisa considerar e algo que a gente precisa nos apresentar. A primeira coisa que a gente precisa é saber, ou seja, é ter entendimento da nossa nova realidade de vida. É isso que Paulo está falando aqui. Sabendo isto, Paulo quer que a gente saiba, tenha conhecimento de uma realidade espiritual. Então nós não podemos ser ignorantes de quem nós somos em Cristo Jesus. Que é o quê? Que nós não somos mais escravos do pecado. Nós precisamos saber isso. Nós precisamos ter essa consciência. Essa verdade, irmãos, precisa estar gravada no nosso coração. Como eu disse, não quer dizer que você não vai pecar mais. Mas a gente precisa entender, nós não somos mais escravos, irmãos. Então não viva mais como escravo. O escravo é alguém que não tem vontade própria. Ele é dominado.
totalmente governado por alguém. Quem era o nosso Senhor antes? Era o pecado. O pecado era o nosso patrão, nosso rei. Era ele que nos governava. Nós vivíamos fazendo todo tipo de imundície, todo tipo de prática profana e errada. Era a nossa realidade, era a nossa rotina, o nosso hábito. E a gente não sentia nem culpa. Por quê? Porque a gente era escravo, dominado. E Paulo está dizendo aqui, você precisa saber que você não é mais escravo. Então, irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Se você está lutando contra o pecado, entenda isso. Ele não é o teu Senhor mais. Você pode se libertar dessa prática, seja ela qual for. Existe poder de Deus, graça de Deus sobre a sua vida para você ser liberto do pecado. Não existe pecado que você não possa ser liberto. Quando eu digo ser liberto, não significa que você nunca mais vai cometer aquele pecado, mas você não vai mais viver o tempo todo fazendo aquilo. Você pode ser livre. A gente precisa compreender isso. Você não está condenado a ter o escravo como teu Senhor. Jesus Cristo te libertou da escravidão do pecado. No momento que você morreu com Cristo, você morreu para o pecado. É isso que Paulo quer que a gente saiba. Então talvez você pode estar lutando contra algum pecado. Não sei. Pode ser incredulidade. Pode ser mentira. Pode ser fofoca. Pode ser algum vício. Seja qual for. Falta de amor. Ressentimentos, rancor. Saiba disso. Deus pode te libertar disso. Você não precisa viver assim. Vai ser fácil? Muitas vezes não. É necessário uma disciplina diária, constante, de busca por Deus, busca pela presença de Deus, buscando ajuda no Senhor, buscando força. Mas com certeza, Deus iniciou em nós um processo de santificação e libertação. Não viva mais como escravo, irmãos. Tem pessoas dentro da igreja vivendo como escravos do pecado. Não consegue abandonar, como se ela tivesse destinada àquilo. Deus não nos chamou para isso. A gente precisa compreender isso. Vamos continuando. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Olha só que interessante. Ele está comparando o que aconteceu com Cristo com a nossa realidade. Cristo morreu para o pecado de uma vez por todas. Cristo era pecador? Não é isso que ele está dizendo. Mas o pecado estava sobre ele, levou sobre si os nossos pecados. Depois que ele cumpriu a sua missão e disse está consumado, o pecado foi tirado de sobre ele. Ele morreu para o pecado, ou seja, ele se livrou daquilo. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós, primeiramente eu disse, temos que saber isso, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, não somos mais escravos do pecado. E Paulo agora fala algo que a gente precisa considerar no nosso coração, que é ter essa certeza, que ele diz: vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, toda vez que o pecado bater na sua porta, saiba disso, que você está morto para ele. Você agora está vivo para Deus. Nós precisamos considerar isso no nosso coração, compreender essa realidade e viver isso. Os evangélicos gostam muito de dizer, né? Tome posse.
da sua bênção, né? Um jargão evangélico muito conhecido. Eu acho que a melhor maneira de usar essa frase seria nesse sentido aqui. Tome posse dessa realidade. Você está morto para o pecado. Acredite nisso e viva isso. Você está vivo para Deus. Você pode vencer o pecado. Você pode mudar. Você pode ser liberto. Aí talvez você esteja pensando, eu não sei qual é a luta pessoal de cada um, eu sei qual é a minha. Quais são as áreas que são mais difíceis na minha vida, mas eu não sei quais são as suas. Mas com certeza deve ter. Todos nós temos. Mas saiba disso. Você não está mais vivo para o pecado. Ele não é mais o teu Senhor. Você não está destinado a ser subjugado por Ele. Você está morto para Ele. Você agora vive para Deus. Por isso que no 12 ele diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, não deixe o pecado reinar na sua vida, no seu corpo. Ele não é mais o teu Senhor, ele não é mais o teu rei, para que você esteja obedecendo às suas paixões, ou seja, vivendo como um escravo, todo o tempo caindo naquele erro, todo o tempo no mesmo pecado, sabendo que é errado, que Deus abomina aquilo e fazendo o tempo todo. Irmãos, nós não somos chamados para isso. A gente precisa compreender: o pecado não é o nosso rei. Nós temos agora um outro rei sobre a nossa vida, é Jesus Cristo. Antes o pecado era o nosso rei, nos levava para onde ele queria, nós éramos seus escravos. A situação mudou. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que ele diz: nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Porque tem gente que mesmo depois de convertido faz isso, fica oferecendo o seu corpo, ou seja, a sua vida, para o pecado, para ser instrumento do pecado. Imagine, é como, só para ilustrar aqui, imagine que você era escravo de algum senhor, e aí você foi liberto. E agora aquele senhor chega para você e diz assim: ei, vem aqui, eu quero que você faça isso, e isso, e isso, porque eu estou mandando. E você vai e diz: pois está bom, Senhor, está aqui a minha vida, e oferece a sua vida para ser usado por Ele como Ele quiser. Tem muito crente fazendo isso com o pecado. Oferece o seu corpo para ser instrumento de iniquidade, para prostituição, para maledicência, para mentira, para semear o mal, o ódio, a discórdia, a contenda, as confusões. Se oferece para prostituição, para idolatria, para ganância, e está fazendo isso voluntariamente, sendo que aquele pecado não é mais o seu senhor, ele não tem a obrigação de fazer isso, mas ele faz. Aí o que Paulo diz? Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Veja que é uma ordem que ele está dando, que pode ser obedecida por nós. Se ofereçam para Deus, ou seja, consagrem a sua vida a Deus. Seu corpo agora é de Deus, a sua boca é de Deus, seu pensamento é de Deus, suas atitudes, seus membros, a sua vida, tudo que você faz é para Deus, para a glória de Deus. Nós precisamos compreender isso, irmãos, que essa é a vontade de Deus e que isso é possível de ser vivido, senão Paulo não daria essa ordem. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, ou seja, que a nossa vida sirva para ser algo que vai promover a justiça, a retidão, a santidade, a bênção, e não a maldição, a maldade. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
Paulo arremata, termina essa parte dizendo claramente: o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não é o teu senhor. Então, eu já vou terminar aqui, irmãos. Toda vez que você estiver sendo tentado, estiver lutando, se lembre disso. Pecado não é o teu senhor. Você pode vencê-lo. Você pode mudar. Você pode ser transformado. Você pode ser uma pessoa diferente. Vai ser perfeito? Não. Vai errar? Vai. Mas vai se levantar, vai se arrepender e vai continuar crescendo e mudando, porque a graça de Deus vai fazer isso na sua vida. Então somente busque isso. Busque a Deus. E você vai alcançar essa realidade, porque isso foi o que Jesus conquistou para nós na cruz. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa realidade em nome de Jesus. Amém.